Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura aqui no nosso canal. Eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar a leitura da palavra do Senhor Jesus com mais pessoas, amém? Hoje nós vamos estar meditando nos capítulos, aleluia, 4, 5 e 6 de Neemias e também no capítulo 2, do versículo 22 ao versículo, aleluia, 47 do livro do Ato dos Apóstolos. Amém? Vamos estar iniciando a nossa leitura lendo Neemias capítulo 4. Os inimigos de Neemias, quando Sabalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou muito furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifício poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo a raposa poderia derrubá-lo. O nosso Deus, ó nosso Deus, escuta como ele caçoa de nós. Faz com que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoe o mal que eles fazem e não esqueça os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então, continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sabalate e Tobia e os povos da Arábia, Amon e Azode ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho da reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que vinham juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: Ó, os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. Quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-lo e nem saberíamos o que estava acontecendo, até que ele já estivesse quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espada, lanças e arcos flecha e os coloquei por grupos de família atrás da muralha e em todos os lugares onde ele ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às autoridades e aos seus oficiais: Não tenha medo dos nossos inimigos. Lembre-se como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos e suas esposas e os seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armado com lanças, escudos, arco, flechas e armadura. E as autoridades deram todo o apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia que devia tocar a corneta para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso ficamos muito longe um dos outros nas muralhas.
Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúna-se em volta de mim, e o nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guardas armados com lanças. Nessa época, eu também disse aos encarregados do trabalho que ele e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigia da cidade à noite. Nem eu e nem os meus companheiros, e nenhum dos meus empregados ou guarda-costa tirávamos as nossas roupas, e nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Capítulo 5 de Neemias. A exploração dos pobres. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: a nossa família são grande e precisamos de trigo para nos alimentar e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uva e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os dele. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravo. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escrava. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uva foram tomados de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado. Resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar deste problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de vender a eles como escravo. E agora vocês que são judeus estão forçando os seus próprios patrícios a venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os seus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas dele. Dinheiro, vinho ou azeite. Devolvam agora mesmo seus campos, as suas plantações de uva e de oliveira e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver às autoridades e não vamos cobrar a dívida. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem cumprir essa promessa. Depois direi, aleluia, a faixa que usava na cintura e a sacudi. E disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem, e o deixará sem nada. E todos que estavam ali disseram: amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus o Senhor e cumpriram a promessa que havia feito. A bondade e a honestidade de Neemias. Durante os 12 anos que eu fui governador na terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Astaxerxes até aos 32, nem eu e nem os meus parentes comemos a comida que tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga, aleluia, para o povo.
e havia exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os meus empregados exploraram o povo, mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não cobrei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e o seu chefe, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não pedi dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Capítulo 6 de Neemias. Planos contra Neemias. Sabalate, Tobias, Jessé e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha, que não havia mais brecha nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sabalate e Jessé me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiro a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu sempre a mesma resposta. Então Sabalate me mandou o 5º recado. Este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que está reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles. O que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá? O rei Astaxerxes certamente vai saber disso, e por isso ponho que de nós dois nos encontramos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa e por isso fui visitá-lo. Ele me disse: nós dois precisamos nos esconder no lugar santo no templo e vamos fechar as portas. Vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite desta, eles virão matá-lo. Aí respondi: eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Vocês pensam que eu temeria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sambalate havia pago a ele para me dar aquele conselho. Eles me deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Oh, meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Termina a construção das muralhas. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu,
depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus havia escrito uma carta a Tobias e havia recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Aleluia. Além disso, seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias, na minha frente. Falava das boas coisas que Tobias havia feito e contava a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar carta para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Essa foi a nossa leitura nos livros de Neemias, aleluia, nos capítulos de Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 22 ao 47. Pedro continuou: Homens de Israel, escuta o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres e maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos mataram, aleluia, por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar, cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu tropeça na sepultura. Perdão, que eu aprodeça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e na tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha disso, pois Jesus foi levado para se assentar ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor, Deus disse ao meu Senhor: Sente-se ao meu lado direito, até que ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que foi crucificado é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependa-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-lo, aleluia, dizendo: saiam do meio dessa gente má, salve-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia,
quase 3.000 se ajuntaram ao grupo de seguidores de Jesus e todos continuavam firme, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, aleluia, e vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo oração. A vida dos primeiros cristãos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilha, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartia uns com os outros que tinham. Vendia suas propriedades e outras coisas se dividia o dinheiro com todos de acordo com as necessidades de cada um. Todos os dias, unido, se reunia no pátio do templo e nas suas casas, partia o pão e participava das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo. Eram estimados por todos e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salva. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe.